fechou o coração para Deus, fazia o que queria, usando sua liberdade no desregulamento, a libertinagem. Faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, porque eu sou o dono da minha vida e faço o que quiser com ela. Bom, isso não é liberdade, é libertinagem. A liberdade requer respeito. Toda liberdade tem limites. A verdadeira liberdade não pode se opor ao outro, roubando a liberdade do outro. Ser livre é um ato de estar dentro daquilo que Deus espera que eu esteja. Mas também ser livre é viver sem ferir os outros. Tem pessoas que dizem que são livres porque vivem brigando com todo mundo, vivem machucando todo mundo, fazendo o que quer, está nem aí se a pessoa está sofrendo, se não está sofrendo. Tem filho que diz para pai assim: eu quero ser livre, se a senhora vai sofrer ou não, para mim da senhora. Ou então o marido ou a esposa que chega em casa e diz: eu quero ser livre, estou me sentindo muito preso. Se você vai sofrer, você pode sofrer, eu quero me separar porque eu quero ser livre. Isso não é liberdade. Liberdade não fere, liberdade não machuca o outro. Eu quero ser livre, e vou fazer o outro chorar para eu ser livre? Não, isso é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade verdadeira, ela transforma, não só a si, mas a todo mundo que está em volta. Quanto mais uma pessoa é livre, mais as pessoas que estão à sua volta são felizes e não tristes. Se você está achando que é livre, fazendo o seu pai só sofrer, você está se enganando. Isso não é liberdade. Liberdade respeita, a liberdade ama, a liberdade entende os limites, sabe até onde pode ir. A liberdade não usurpa, a liberdade não machuca, a liberdade não excede, a liberdade não vai além. Mas a liberdade, ela se organiza e ela caminha na organização, indo e voltando, sem causar danos a ninguém. Na verdade, podemos pensar na liberdade como uma grande dança que vai encontrando o seu lugar, se encaixando, sem ferir ou sem quebrar alguma coisa das pessoas. Então, se você pensa em ser livre, pense primeiro o que é a liberdade, o que é ser livre, o que significa essa liberdade. Eu quero ser livrão, eu quero fazer o que eu quero estar livrão para fazer o que eu quero. Não. A vida é feita de regras. E a primeira dela: nasce, cresce, multiplica e morre. No caso do homem, tem a eternidade no paraíso. Mas é uma regra. Ninguém foge dessas regras. Podemos não multiplicar, podemos não crescer tanto, mas existe a regra básica da vida. Não existe liberdade sem regras. A verdadeira liberdade está por trás das regras, porque as regras me organizam a minha vida. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Precisamos ter o coração aberto. E para ter o coração aberto, para viver a liberdade de coração aberto, precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que Ele vem falar conosco. Deus está querendo falar conosco e nós muitas vezes não damos ouvido. Deus está querendo nos amar e nós não permitimos, porque estamos com o coração fechado, querendo que tudo aconteça do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, como nós pensamos que é melhor, como nós achamos que é melhor, como a gente acredita que vai dar mais certo. Não estamos de fato nas mãos do Senhor.
tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de Ti. A sua canta. De fato, precisamos estar nas mãos do Pai. A verdadeira liberdade é estar junto do Pai, nas mãos dEle, nos deixando guiar por Ele. Guia-me, Senhor, aonde eu devo ir. Guia-me, Senhor, onde devo andar, o que devo fazer. Ó Espírito Santo, inspira-me sempre. A igreja, desde os seus primórdios, inspirada pelo Espírito Santo, veio com a missão de guiar as pessoas, de iluminar as pessoas, de ajudar as pessoas a irem para Deus. Mas o problema é que às vezes os nossos ouvidos ouviram tantas vozes ruins, tantas vozes sedutoras do mal, que já não estão mais abertos para ouvir a voz de Deus. Já não estão mais abertos para entender Deus, para perceber o Deus sutil. Quando Elias estava querendo ouvir a voz de Deus, procurava a voz de Deus no trovão, no raio, da tempestade, e não encontrava. Quando ele desistiu de ouvir a voz de Deus, uma brisa leve, um sussurro, Deus estava lhe falando. Como vamos ouvir a voz de Deus no sussurro, na suavidade, se estamos vivendo muito barulho, se estamos no meio de tantas tribulações e turbulências? E nós precisamos encontrar um lugarzinho no encontro com Deus, um lugar de ouvir a Deus. Precisamos encontrar um lugar do sussurro de Deus. Deus está falando, mas quantas vezes o coração está fechado? O pecado fecha o nosso coração. O pecado nos fecha para as coisas de Deus. O pecado nos atrapalha a ouvir o que Deus tem para dizer. Mas não só o pecado. O seu pecado pode atrapalhar o seu irmão, porque no meio da conversa o veneninho pode ser lançado, e o veneno lançado pode destruir o seu irmão, atrapalhar a vida dele o resto do tempo dele. Irmãos, é pelos frutos que se conhece a árvore. Antes de acreditar no que se ouve, é preciso colher os frutos, é preciso ver a verdade, é preciso enxergar aquilo que Deus está me falando, ouvir o que Ele está me falando. É preciso que eu perceba onde está de fato Deus e onde e como Deus está falando comigo. Eu preciso de fato ter o coração aberto para perceber, para entender, para experimentar a grandeza de Deus. Eu preciso de fato sentir o poder de Deus agindo na minha vida. Deus quer fazer maravilha na sua vida. Olha o que Ele fez no Evangelho. Aquele homem com o coração aberto, cheio de fé, disse: Senhor, eu quero ser curado. Pode, se quiseres, pode. Se quiseres, pode dar minha vida. Se quiseres, pode me curar. Se quiseres, pode me libertar. Pode renovar a minha vida. Pode transformar a minha história. O Senhor, tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode. Olha que ato de fé bonito. Mas como fazer um ato de fé como esse? Com a vida toda anulada? Como fazer um ato de fé como esse? Com a vida toda torta? Com tudo difícil, com tudo fora dos eixos? Como de fato, amados irmãos e irmãs, construir um ato de coragem de dizer ao Senhor: se quiseres, pode mudar a minha vida. Deus quer. Ele diz sempre: eu quero te curar, eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero transformar a sua história, eu quero agir com maravilhas, eu quero agir com poder, eu quero agir, eu quero manifestar a minha glória na sua história. Deus quer fazer maravilhas na sua casa, Deus quer fazer maravilhas na sua vida afetiva, profissional, financeira.
jubiloso, jubilosa. Deus quer que você, de fato, seja a pessoa mais realizada do mundo. Mas o problema é que às vezes você está com o coração fechado, como em Massa no deserto, como em Meribá. O problema é que às vezes você se deixa levar pelo veneno de Lúcifer. O problema é que às vezes você se deixa levar pelo veneno das pessoas que você conhece e que são usadas pelo mal. O problema é que às vezes você mesmo fecha o seu coração. Você mesmo atrapalha a grandeza, a nobreza, a profundidade, a beleza do amor de Deus na sua vida. Como nós atrapalhamos Deus agir em nós. Como nós atrapalhamos a manifestação do amor de Deus. O quanto nós muitas vezes não deixamos Deus fazer o que Ele quer. Porque no uso da nossa liberdade estragamos os projetos e os sonhos de Deus. Meu irmão, como a vida seria muito melhor se estivéssemos com Deus como Ele quer. Se o coração estivesse aberto para ouvir, para escutar, para sentir, para servir, para servir. Abra hoje o seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas não permita que nada roube a essência de Deus. Não permita que nada roube a manifestação de Deus na sua vida. Não permita que nada atrapalhe o amor que Deus tem por você. Deus te ama muito. Mas para sentir esse amor, nós precisamos querer, desejar, ir ao encontro, deixar Ele nos tocar, entregar a nossa vida a Ele. De fato, tudo que você tem, desejos e sonhos, podem se tornar realidades se você for uma pessoa de Deus de verdade. Todas as realizações, tudo que Deus tem para dar, precisamos aprender a tomar posse. Precisamos aprender a tomar posse, porque Deus tem maravilhas. Mas se nós não aprendermos, se nós não nos convertermos, se nós não nos colocarmos, se não formos a Ele, se não pedirmos, se não abrirmos o coração, se não rompermos com as estruturas do mal, da divisão interior e exterior, jamais vamos ser felizes como Ele esperou, como sonhou e como trabalhou para isso. Irmãos, Cristo não pode ter morrido em vão. Cristo não pode ter morrido em vão. Cristo não pode ter dado a vida em vão. Nós precisamos de fato responder a isso. Nós precisamos de fato corresponder a isso. Pare, reflita, pense, reveja, atualize, reconstrua, refaça.